essas eleições a gente viu uma mudança do cenário, né? Então, fazendo uma introdução aqui para o Tássio, o que pelo menos eu pude perceber, né? Houve uma perda, um enfraquecimento do PSL, né? O partido que era do presidente, que saiu, que tentou fundar o 38, o novo partido dele, e que talvez volte para o PSL, ainda não se sabe. Então, esse partido enfraqueceu. Partidos como o DEM e outros que são direita, mas são chamados de centrão, né, acabaram ganhando uma grande força. E a esquerda, houve uma certa perda assim, do PT para um lado, do PDT para o outro, e houve um crescimento positivo do PSOL. E aí é isso que eu queria perguntar para você. O que você percebeu dessas eleições? Quais os panoramas? E o que você tem a observar? O que você comenta também sobre essas eleições? Bom, acho que nesse ponto eu vou acabar repetindo, entrando aí nesse senso mais comum, que é o que todo mundo visualizou, todo mundo percebeu. Realmente, a imagem do Bolsonaro, ela foi prejudicial a muita gente. Então, aqui na minha cidade mesmo, ela foi fundamental para causar a derrota até de um candidato ali, estava meio a meio, pau a pau. Os dois candidatos da minha cidade aqui, os dois principais candidatos, apoiavam ou faziam propaganda ou elogiavam o Bolsonaro. Dali, faltando 4 ou 5 dias para as eleições ali, pesquisa de urna dando até vitória de 41% a 38% para esse candidato soltou um vídeo de apoio do Jair Bolsonaro e perdeu as eleições. Então, é claro que é um exemplo, como se diz, uma evidência anedótica, né? Mas se a gente tomar como todo, a gente percebeu aí que se vincular a imagem do Bolsonaro, o próprio Russomano é outra figura, acabou arranhando a imagem. E não só a ligação com o Bolsonaro acabou arranhando a imagem dessas pessoas, como também grande parte dos dissidentes do Bolsonaro também parece que não tiveram um grande sucesso. A gente pode citar ou lembrar, o pessoal, assim, do MBL até teve para a Câmara de Vereadores, mas o Arthur, do Mamãe Falei, não conseguiu ir muito bem nas eleições, a Joyce Hasselman lá também não conseguiu decolar, então também o pessoal que estava colado e acabou rachando com o Bolsonaro, a gente... Assim, eu não sei em outras capitais, porque não tem como acompanhar, não tenho acompanhado todas, né? Fiquei muito contente com o Porto Alegre, que teve a Manu no segundo turno lá, tá forte, tem uma chance boa, e também com o Boulos em São Paulo, que foi espetacular, e também a minha solidariedade ao pessoal do Rio de Janeiro, que tá ferrado mesmo, ia falar, vai sofrer nas próximas eleições, né, Bruno? Pois é, cara, pois é. O Rio de Janeiro tá um bocadinho triste, cara, porque o que acontece? Aliás, lembrando, galera, eu, por ser uma pessoa que sempre peguei ônibus, sempre estudei em escola pública de música, né, que é a Escola de Música Vila Lobos, então eu sempre estive ligado muito a questões dos transportes públicos. E aí eu tinha uma ação contra o César Maia, que tinha sido prefeito, depois eu entrei com uma ação contra o Eduardo Paes, ganhei em sentença, olha isso, Tássio, eu ganhei em sentença a baixar a passagem, só que aí o negócio foi andando depois, e aí o que acontece? Isso já tem tempo, né? Então foi uma ação contra o Eduardo Paes, na época em que ele era prefeito. O negócio está até hoje aí, e olha que curioso, o cara que eu tô processando, eu vou ter que votar nele para não fazer o bispo licenciado de uma igreja que foi expulsa de Angola. A gente tem que lembrar que os bispos brasileiros foram expulsos de Angola. Obviamente que eu não li o processo angolano, né? Mas o que as notícias disseram foi que por questão de estelionato e outros detalhes. Obviamente que teria que olhar o processo para ver todos os detalhes, mas é engraçado. Eu vou ter que votar no cara que eu tô processando para não ter que votar no Crivella, que tá feio pra caramba, cara. Mas essa ação, você entrou contra o município ou contra a pessoa física do prefeito? Eu entrei. Olha que curioso, e eu até vou passar uma coisa aqui. O Ministério Público do Rio de Janeiro, eles inicialmente não estavam entrando com ação. Aí eu falei o quê? Eu vou entrar. Aí eu entrei com ação com o primeiro réu, o prefeito, porque foi ele que assinou o decreto. O município, por conta da situação. E aí eu coloquei os 4 consórcios, que são os consórcios que ganharam a licitação, né? Aliás, os únicos consórcios que dominaram, né, mantendo-se o cartel que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, os consórcios ganharam. Então, eu coloquei eles como terceiros interessados nessa ação.
Então foi contra todo mundo. E aí, depois disso, olha que curioso, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro entrou com uma ação, mas aí olha que curioso, eles só colocaram contra os consórcios. Aí o que acontece? É estranho. E aí o que acontece? A juíza determinou, olha, as empresas não foram elas que deram a decisão, que assinaram o decreto. Então, elas podem até ser interessadas, mas a ação teria que ser movida contra o município e contra o prefeito. Ou seja, a juíza teve que explicar isso em decisão, e aí a minha ação, que tinha sido ajuizada primeiro e que tinha sido conduzida primeiro, ela começou a ser a ação condutora de todo o caso. E isso foi muito legal, foi muito legal interessante. Muito bacana. Mas é que negócio, o caso está até hoje correndo. E aí, falando assim, você falou da questão da Manuela em Porto Alegre, né? Uma coisa muito legal. E eu queria comentar um pouquinho aqui sobre São Paulo, né? Sobre essa questão desse segundo turno, Mário Covas e Boulos. Eu queria, assim, você pode falar um pouquinho do que você acha desses dois candidatos, o que você acha da campanha em São Paulo? Você já falou do Mamãe Falei, né? Mas você poderia comentar um pouquinho sobre esses candidatos, o que você acha? Olha, eu acho que, independente do resultado, a cidade de São Paulo vai estar melhor que o Rio de Janeiro, né? Em todas as hipóteses possíveis, todas as combinações de vitória, São Paulo vai sair ganhando. A campanha, e agora, principalmente no segundo turno, que afunilou só nesses dois, a gente tem visto um nível bastante, assim, diferenciado nos debates, nas propostas. É óbvio que são visões de uma centro-direita e de uma esquerda que são antagônicas em diversos projetos sociais, mas a gente tem visto que o debate está focando nisso, está focando na questão das propostas, questão, por exemplo, que eu acho muito interessante, que é um ponto que dá um leque muito grande para a discussão dentro do debate, que é a questão do financiamento das propostas que o Boulos vai ter, que isso realmente é uma questão bastante técnica, porque as pessoas acham que quem entra na prefeitura entra e faz. O primeiro ano que uma pessoa, só para vocês entenderem, o primeiro ano, antes de eu falar isso, eu preciso dizer que as prefeituras, elas têm um plano plurianual de 4 anos de governo, em que o orçamento é determinado para os próximos 4 anos. Esse orçamento, ele é produzido durante o primeiro ano da gestão da pessoa e vai ser implementado no segundo ano. Então, assim, a pessoa que vai fazer o orçamento dela, ela vai pegar o segundo ano dela até o terceiro ano, e se ela não se reeleger, o primeiro ano do prefeito que assumir, no caso, vai continuar com aquele planejamento que foi feito nos 4 anos. Esse é o plano quadril, agora me fugiu a expressão, mas é plurianual, é um plano de 4 anos que os municípios precisam fazer. Então, assim, é óbvio que o Boulos vai entrar no primeiro ano, ele vai, se, por exemplo, ele vencer as eleições, ele vai ter que trabalhar primeiro com um orçamento que já foi previsto pelo gestor passado. Segundo, é que ele vai precisar planejar o orçamento dele, e esse planejamento do orçamento, ela possui muitas limitações tributárias, limitações fiscais, limitações que a própria Câmara Municipal aí muda um pouco de município para município, né, o que cada Câmara determina, de, por exemplo, flexibilização ou de verba que vai ficar livre ou vai ficar flutuando, o quanto vai ser investido obrigatoriamente em saúde, educação e tal. Então, assim, existe uma série de limitações que ela não dá uma liberdade que as pessoas acreditam que o prefeito entrou e não fez. Isso é bastante interessante. E eu tenho visto uma campanha muito legal em São Paulo em cima disso. É uma campanha madura, sabe? É uma campanha que a gente tem visto boas discussões. Agora, entre os dois candidatos nesse segundo turno. Então, assim, torço muito pelo Boulos. Acredito muito que ele é a figura que vai criar uma nova identidade na esquerda brasileira, talvez o próximo Lula, alguma coisa nesse sentido, e torço muito por ele, mas se ele não vencer, a sua participação no segundo turno para mim já é bastante expressiva, né? Ele, né, conseguiu, poxa, se o paulistano que votou nele, né, no primeiro turno manter essa preferência e essa preferência se refletir no resto do país, quando ele for eventualmente candidato à presidência, ele vai ser uma figura muito, muito importante dentro do cenário e para a esquerda brasileira.